Bom, esse aqui é. Eu acho que o meu áudio vai estar baixo, mas não tem problema não. Mas enfim, eu vou ler a minha última anotação no meu diário. Dia 19 de setembro de 2024. Boa noite, senhores e senhores. Senhores e senhoras. Dia cheio hoje, de muito trabalho. Estudei um pouco das escrituras, cumpri com grande parte da minha programação. Tive um dia excelente. Fiz o melhor que pude em tudo. Estou me sentindo bem, em paz. Sei que tudo vai e está se encaixando. Viver o presente é sentir cada detalhe com intensidade e ânimo. A vida é boa demais para não sorrirmos para ela. Continua, Lea. Você está indo muito bem. É uma anotação, eu até comecei meio sério, mas eu fui lendo meio que me despertou, né? Essa reação, mas é. Traz mais pra perto. Chega mais, pessoal. Tá com vergonha? Chega mais. Não precisa ficar envergonhado. Chega mais perto. É, é uma anotação interessante essa minha, né? No dia 19 de setembro. E não tem tanto tempo assim, né? Deve ter umas 2, quase 3 semanas. E bacanas, né? Eu mantive mais ou menos o, o, o que eu fiz aqui, eu tenho tentado manter, né? E é exatamente esse tipo de resultado que eu tenho buscado, né? Em todo esse tempo de evolução, né? Então, eu tô entrando em um momento da minha vida onde é exatamente isso que eu preciso, que eu quero de resultado, né? Esse é o começo de resultado. Então, eu preciso manter certas coisas para que esse tipo de resultado possa acontecer, né? E às vezes consigo melhor, e às vezes eu consigo. Eu perdi a linha do raciocínio. Eu fui responder uma mensagem. É... Mas enfim, é bacana ver que tudo que eu escrevi aqui e o resultado que tá performando, eu tenho me esforçado para manter. Nem sempre é exatamente isso e beleza, sabe? Nem sempre a disciplina 100% tá ali, sabe? E eu acho que não é sobre ser disciplinado 100%, é sobre você fazer o que você tem que fazer. É ponto, tá ligado? Ah, mas hoje eu não cumpri, tudo bem, cara. A semana tem quantos dias? 7 dias na semana, tá ligado? Então, beleza, divide melhor aí e tal. E, pô, você não fez hoje, sei lá, hoje, domingo, no caso. Você não fez hoje, domingo. Pô, tu tem a semana inteira ainda pra fazer. Mas faça, entendeu? Faça e não pode passar dessa semana, entendeu? Ah, se é algo que você precisa logo, de urgência, então faça hoje, faça amanhã, faça daqui 3 horas, mas faça, entendeu? Então, é bacana ver o que eu escrevi aqui. Tá, e hoje eu sinceramente eu ia escrever, mas eu não tô afim. Porque assim, tô começando meu dia agora, né? Hoje, domingo, dia 6 de outubro, dia de eleição, 7h11 da manhã. Eu tenho muitas coisas pra escrever que já passaram, mas eu não tô afim de escrever. E eu acho legal continuar assim, sabe? Fazer essas coisas só quando eu tiver afim. Essas coisas eu digo diário e tal, digo algo que eu. Porque o meu diário melhor é isso aqui, ó. Meu diário maior, entendeu? É vídeo, é o registro que eu deixo. Porque isso pra mim é muito melhor. É claro que a composição de escrever todo esse fundamento tem um funcionamento muito louco e que funciona dentro do nosso cérebro. É claro que isso realmente funciona e é de fato real e verdadeiro, né? Porém, eu acho que o meu registro maior sempre vai ser em vídeo, sempre vai ser nas escritas, em anotações, em digitações, em digitações, tá? Então, mas tem grande parte, tem uma boa parte, na verdade, não grande, mas uma boa parte em escritos, né, no papel. E tudo bem também, né? É uma forma que eu encontrei de encaixar esses hábitos, sabe? É um hábito um pouco mais de evolução, né? Um pouco mais evolutivo, né? Mas é uma forma que eu me encaixei. Tá? E eu só queria deixar registrado aqui também. Fechou? E é isso, cara.
Sinceramente, eu acho que como uma forma de registro mesmo para ser um diário, eu tô bem. Eu tô me sentindo bem comigo mesmo. Eu tenho, pô, trabalhado em muita coisa de uma só vez por muito tempo, então, pô, é, eu tenho encaixado as coisas e as coisas que ainda não se encaixaram, eu tenho tentado não me preocupar num ponto onde eu perca noção, minha cabeça, e tá funcionando, sabe? Tá funcionando e eu tô dando tempo ao tempo, tem coisas que eu tô forçando mais porque precisam ser forçadas, precisam ser, né, colocadas mais como prioridade, precisam ser executadas em primeira mão. E tem outras que eu realmente deixo lá, né, na segunda linha, na terceira linha de produção ali, porque não exige agora o meu, minha capacidade de esforço e gasto mental. É exatamente é isso, sabe? É aquela coisa de priorizar sua paz, entendeu? Você precisa, né, encontrar uma maneira de priorizar sua paz em meio à sua rotina, seja ela qual for. E é difícil, obviamente, né? Tem rotinas, tem momentos, rotinas, tem dias que, pô, a gente tá um caos, tá um caco e tá tudo uma bosta. E, pô, a tendência, né? Se a gente alimentar uma bosta logo de manhã, a tendência é que o resto do dia vai ser uma bosta, né? E vice-versa. E também há controvérsias, porque pode ficar uma bosta independente. Só que tudo você controla, sabe? Assim, você controla as reações, né? Do que acontece, não o que de fato vai acontecer. Mas você controla como reagir, né? Então, putz, aconteceu uma bosta logo de manhã, beleza, tá ligado? Como que eu vou reagir a essa bosta? Entendeu? Tipo, se eu reagir no mesmo nível dela, obviamente isso vai se multiplicar e vai carregar isso pro meu dia inteiro. E carrega, cara. E carrega. Pode não parecer ali na hora, pode não estar consciente na hora, mas vai carregar mentalmente aqui. E você vai, se você analisar realmente depois como foi o seu dia, você vai ver que carregou uma palavra, um pensamento, mesmo que seja pequeno e rápido, carregou. E isso te gastou mentalmente, dependendo até físico, entendeu? Então é mais normal, no mais assim eu tô bem, eu tenho conseguido chegar em pontos onde em pouco tempo, né, em pontos em pouco tempo onde eu não, onde eu esperava, onde eu tinha planejado, mas eu dava mais tempo para que isso acontecesse, sabe? Com a maior paciência do mundo, entendeu? Então, eu tenho conquistado muitas coisas aí, né, em um tempo recorde. Então, eu tô legal, tô feliz com isso. Tô de fato mais tranquilo. Pô, eu tive uma decepção amorosa, mas foi muito rápido, então não deu tempo de ser amoroso mesmo, de fato ali, sabe? Mas normalmente, quando eu tenho esse tipo de coisa, antigamente, quando eu tinha esse tipo de coisa, esse tipo de situação, eu ficava muito mal, mesmo que não tivesse muito tempo, né? Mas eu ficava muito mal e, pô, hoje não, né? Mas essas últimas semanas aí, quando isso ocorreu, eu falei, caramba, velho, não me impactou, não. Não, sabe, a força negativa que tentou vir não bateu, não deu certo, não deu. Porque eu tô mais forte mentalmente e fisicamente também, vamos lá. Mas mentalmente, entendeu? Então, pô, não funcionou negativamente, não veio na mesma intensidade que era antigamente, porque eu não sou mais a pessoa de antigamente. Eu mudei, eu melhorei, eu cresci, evoluí, mano, sabe, eu subi muita escada, entendeu? É literalmente isso, eu tô muito alto pra de fato ser atingido por flechas que não chegam nem aos meus pés, entendeu? É muito fraco a flecha, o alcance, você consegue compreender? E, e é muito trabalho, isso é resultado de um trabalho, mano, escasso, louco e doentio, mentalizado aqui na cabeça todo dia, cara. E pode não parecer, mas é mentalizado todo dia.
entendeu? E é uma pressão assim que hoje em dia não tem, mas que já teve muito. E tem que manter uma certa pressão para não folgar comigo mesmo, porque, pô, a gente folga às vezes, a gente folga por querer ou sem querer com as outras pessoas, imagina conosco, entendeu? Pô, entendeu? Não pode acontecer, né? A gente tem compromissos, a gente tem coisas para seguir, e, pô, tem que seguir, ponto, entendeu? Então, mas, sabe, não me atingiu da maneira que atingia antigamente. E eu já esperava isso, porque eu já sabia que ia chegar nesse resultado, porque eu já sentia que não havia sinceridade na reciprocidade que dizia ter, né, na situação aqui do contexto, falando da situação, né? E eu já sentia, eu já sabia, e eu já tinha até comentado com o meu primo e tal sobre. E eu já sabia que ia ser isso porque eu já tava sentindo e a gente, pô, mano, a gente começa a ficar macaco velho nas coisas. A gente pega. Eu sou um cara que gosta muito de estudar o comportamento humano. Mas não é estudar comportamento humano, pesquisa, sabe? Ainda não tô nesse nível. Mas o meu estudo é literalmente real. É análise mental na hora da parada. E eu gravo como funciona o comportamento humano, tá ligado? É como se tivesse uma coisa gravando aqui na minha cabeça e eu gravo e eu, putz, entendo isso de uma maneira muito mais simples do que, de fato, o estudo por dentro da cabeça humana, né? Toda a neurociência, né? Toda a parte científica, que ainda tô planejando começar, obviamente, né? Mas até o momento, meu estudo, minha pesquisa sobre o comportamento humano é na prática e é tudo que eu passei, passo e vejo as coisas acontecendo e eu consigo ter uma análise muito legal disso tudo e eu consigo entender e de fato depois eu vejo que pô, aconteceu quase do que eu pensei que aconteceu, perto ou algum resquício às vezes e pô, eu falo, putz, legal e tal, faz sentido. Entendeu? Então, pô, a gente começa a ficar manjado nas coisas. Então, a gente vê o comportamento se repetindo, tanto às vezes a gente que já fez isso, e é tanto as pessoas fazem isso com a gente, que a gente, pô, vai seguir o mesmo resultado, vai dar o mesmo caminho, entendeu? Mesmo eu fazendo melhor, né? Não que a pessoa também não faça o melhor, mas, pô, ela tá repetindo algo que, ah, no meu último tentativa de ter alguma coisa amorosa com alguém, repetiu também, e pô, eu sei que vai dar no mesmo caminho, mas é dela, eu não posso fazer, tipo, eu não tenho controle, entendeu? Eu sei que eu tô fazendo melhor e seguindo melhor. Ela pode pensar nisso dela também, mas eu sei que por ela estar fazendo tais coisas, eu sei que não vai dar bom. Porque é comportamento, porque das últimas também não foi. Pode ser diferente? Pode, beleza, me impressiona aí se for. Maravilha. Não ligo também, entendeu? Mas é comportamento, não tem como, cara. Você segue um padrão, entendeu? E se você segue de novo, segue um padrão e tem um resultado. Se você seguir depois de novo esse mesmo padrão, você vai ter o quê? O mesmo resultado, mano. Não tem como você seguir um caminho da direita e percorrer a via inteira pela direita. Você não vai sair lá pra esquerda, velho. Você vai sair pra direita, entendeu? É lógico, isso é um padrão, né? Então, comportamental. Então eu dou uma análise muito forte nisso e é muito rápido e às vezes é lento, às vezes é rápido, mas é muito no meu pensamento. E eu entendo e aplico isso na minha vida e vejo, putz, funciona, eu separo, né? Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Isso aqui funciona pra mim, isso aqui não funciona pros outros. Isso aqui funciona pros outros, não funciona pra mim, sabe? Eu dou uma separada em várias coisas assim. E é bacana ver isso, cara, mas de modo geral mesmo, é coisas que me atingiam facilmente, hoje em dia não me atinge mais. Minha casca tá mais grossa, o meu humor tá mais suave, vamos dizer assim. Mas a minha casca ficou mais grossa. Então, na verdade, não é que o meu humor tá mais suave. Eu sei momentos onde eu tô aprendendo, na verdade, tá melhor. Momentos onde eu devo brincar, onde eu devo fazer algo bacana, algo putz, um pouco mais leve para sorrir, para zoar e tal. E eu sei também mudar e eu sei focar na hora que eu preciso focar e fazer as coisas da maneira correta. Entendeu? Na hora que eu preciso de fato trazer o foco, na hora que eu preciso de fato da sua atenção aqui pra mim, entendeu? Então eu consigo ter esse controle, eu tenho conseguido, né, aprender, eu tenho aprendido comigo mesmo e com tudo que tá acontecendo à minha volta, com tudo que eu tenho buscado, estudado e trabalhado, a ter o controle disso tudo,
entendeu? Então, de certa forma, tudo fica meio suave, porque eu vou contornando isso de maneiras e, pô, vou mudando a hora que eu preciso mudar, entendeu? É quase como se eu estivesse atuando, né? Mas mas não deixa de ser a pura realidade, entendeu? Não deixa de ser a pura realidade. Mas é isso, falei muito, vai dar muito GB isso aqui, mas tá ótimo. Tô feliz, de certa forma, as coisas têm conseguido, tenho conquistado várias coisas e logo mais eu entro mais em detalhes, mas estamos evoluindo, estamos progredindo em tudo. Não tem uma coisa que eu não tenha feito, que eu não tenha evoluído e que eu não tenha progredido, tá? E no mais é isso, eu fico por aqui e do nada terminando como se fosse um final de um vídeo, um canal, tá ligado? Mas é isso, foco, cara, manter agora tudo que você tem feito, porque tu tá na linha de chegada, tu tá pontes ali na linha de chegada e você tem que manter agora. É literalmente agora onde o ponto onde o pessoal desiste. O pessoal chega a esse ponto e desiste. E é aqui que você não vai desistir. Não dessa vez. Não hoje, não nunca. Fechou? Continua focado fazendo o que você acredita. Entendeu? Fazendo exatamente como você tem feito. Consertando os erros, aprimorando cada vez mais e assumindo a sua responsabilidade no certo ou no errado. Fechou? Então, bora, foca.